Glória a Deus. Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor dentro do nosso tema para este ano de 2020 e também para esta década de 2020, cujo título é Recebendo instruções para prosperar em 2020. Nós vamos ler o texto base e primeiro na terceira carta de João. Terceira epístola de João. Glória a Deus. A primeira epístola de João foi uma epístola universal. A segunda e a terceira foram cartas específicas. E esta terceira ele escreveu para um amigo seu chamado Gaio. É capítulo único. Nós vamos ler o versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém. No Novo Testamento, irmãos, nós temos dois João. João o Batista e João o apóstolo. Aqui é o apóstolo João, perto do fim da sua vida, e desde a segunda carta ele se autodenomina ancião, sugerindo-se que ele já era mais velho do que outros irmãos, que ele já era um homem mais maduro, tanto em anos, quanto também em experiência no caminho, servindo a Jesus. Nessa pequena carta, o apóstolo João presta um tributo de gratidão pessoal ao seu amigo Gaio, que era líder, dirigente, pastor de uma igreja cujo local é desconhecido. E o apóstolo escreve essa carta, o agradecendo e elogiando-o, e já na saudação inicial, ele faz votos de que esse seu amigo prospere em todas as coisas e que ele tenha saúde, assim como a sua alma era próspera. Eu gosto muito desse texto na nova tradução na linguagem de hoje, a NTHL, onde esse texto foi traduzido assim: Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem
de acordo com a verdade. Queridos irmãos e irmãs, é muito importante nós salientarmos que em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, está totalmente claro que Deus quer que seus filhos prosperem. Esta é a vontade de Deus para com todos os seus filhos, e ninguém pode dizer o contrário. No entanto, meus amados irmãos, pelos critérios estabelecidos na palavra de Deus, a prosperidade não deve e não pode ser um fim em si mesma, que seria a prosperidade pela prosperidade, seja em qualquer área da vida, espiritual, física, intelectual, emocional e material. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isto. O primeiro ponto que eu quero sublinhar com os irmãos é que o Senhor, é que Deus nos dá capacidade ou habilidade física, mental e espiritual para produzirmos riquezas, pois bênçãos materiais estão incluídas nas promessas que Deus fez aos patriarcas e aos seus descendentes. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, está escrito: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, como hoje se vê. Esse texto foi escrito por Moisés. E no versículo 17, ele adverte Israel a não concluir que a sua capacidade para ser bem-sucedido fosse um talento inato que eles tinham, ou apenas o resultado do seu esforço, do seu trabalho, mas que eles reconhecessem humildemente que era o resultado, uma combinação de habilidade e de oportunidade, e que tanto a habilidade como a oportunidade eram dadas por Deus. Aleluia. Então não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Era Deus que dava a eles capacidade e oportunidades para produzir riquezas. Glória a Deus. Nós vamos encontrar, indo para o Novo Testamento, um preste atenção de Jesus, e ele deu esse preste atenção a todos com relação à atitude que uma pessoa deve ter diante dos bens materiais, dizendo Lucas capítulo 12, versículo 15, prestem atenção: tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas.
Vamos segregar aqui, porque este versículo não se refere apenas a dinheiro, se refere a tantas outras coisas. Mas vamos segregar aqui a parte do dinheiro, para compreender que o dinheiro é apenas parte da riqueza que Deus dá a alguém, e que o dinheiro ocupa uma posição inferior na escala de valores. Porque existem outros bens, outros itens mais importantes do que o dinheiro na composição da riqueza de uma pessoa. Existem itens mais importantes do que o dinheiro, como a salvação, a paz, a fé, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e assim por diante. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas pode não ser salva. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas pode não ter paz, não ter saúde, não ter amizades. E essa pessoa é o retrato falado daquilo que Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, que é miserável, pobre, cego e está nu. E Jesus continua dizendo: eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Você pode não ter um óculos de marca, você pode não ter roupas de marca, sapatos de marca, mas você tem colírio, você tem roupas brancas, você sim é rica, você sim é próspera. Oh, aleluia! Não fique com vontade e deprimido e deprimida, querendo copiar aqueles que são qualificados aqui na palavra de Deus como infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Olha, meus queridos irmãos, às vezes nós entramos em tristezas e até em depressão, querendo copiar essa qualidade de gente. Em segundo lugar, glória a Deus, a palavra de Deus diz que quando produzimos riquezas de conformidade com as instruções do Senhor, a riqueza vem para nós como uma dádiva de Deus. Não é nós que vamos até onde a riqueza está, é a riqueza que vem até nós. Não somos nós que vamos perseguir as riquezas, nós é que seremos perseguidos pelas riquezas. Aleluia, glória a Deus. A riqueza vem para nós como uma dádiva de Deus. Nós seremos perseguidos pelas riquezas. E onde quer que a gente se esconda, a riqueza vai lá atrás de nós. Em segundo lugar, quando produzimos riquezas de conformidade com as instruções do Senhor, nós somos abençoados. E terceiro, nós somos uma bênção para os outros.
Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Porque há pessoas cujo objetivo na vida é ficarem ricas, e algumas até se enriquecem, porém se enriquecem na contramão das instruções do Senhor. E por onde essas pessoas passam, primeiro, elas vão deixando um rastro de destruição e de dores. E segundo, elas ficam viciadas em dinheiro e nunca se fartam. Eu li há poucos dias as palavras do ex-governador do Rio de Janeiro, que está preso e condenado a 240 anos de prisão, o ex-governador Sérgio Cabral. Em um dos seus depoimentos, a Polícia Federal, a Justiça Federal, melhor dizendo, ao juiz Bretas, ele disse que durante o período em que ele comandou aquele estado, ele se apegou ao poder e ao dinheiro, e que isso era um vício. Aqueles que já foram viciados em fumo, em álcool e em drogas podem falar melhor do que eu nesta noite a respeito do que significa estar viciado. Há pessoas que têm e que não têm, mas que são pessoas viciadas em dinheiro. Essas palavras, irmãos, do ex-governador, nos faz lembrar Provérbios capítulo 30, versículo 15 e 16, que diz: a sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Estas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. Quais são elas? A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Há um terceiro ponto: quando nós produzimos riquezas de conformidade com as instruções do Senhor. Mas antes, eu quero apontar esse outro fator, que classifico como terceiro, que há pessoas que, no objetivo de ficarem ricas, elegem o ter como mais importante do que o ser. As pessoas que estão picadas por esse inseto, as pessoas que contraíram esse vírus, elas vão destruindo tudo por onde passam, a começar por si mesmas, porque violentam a sua consciência, os seus valores. Em seguida destroem as suas famílias, destroem amizades, destrói tudo quanto imagina ou pensam que pode representar uma ameaça para que elas cheguem àquilo que elas pensam que é o topo da escada. O pior é que muitos chegam ao topo da escada, mas quando chegam ao topo da escada, percebem que a escada não estava no prédio que elas imaginavam que a escada estivesse. O profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 6, ele classifica essas pessoas em três grupos,
que podem ser aplicados aqui. Ele classifica em, primeiro, os que deixam de andar em seguimento do Senhor. Porque existem pessoas que se desviam do caminho do Senhor para correr em busca de riquezas, porque a obtenção de riquezas se torna incompatível com seguir a Cristo. Segundo, os que não buscam ao Senhor. E terceiro, aqueles que nem sequer por Ele perguntam. Agora tem uma coisa: Deus que é amor, Ele diz pela boca do profeta Sofonias que Ele mesmo vai destruir essas pessoas. E a queda de algumas dessas pessoas se manifesta aqui na terra para que fique conhecida por todos. Na realidade, irmãos, o dinheiro e as riquezas, assim como os aplausos, o poder, a fama, funcionam como um anestésico que é aplicado em um doente com câncer terminal. E para cessar aquelas dores intensas, os médicos vão aplicando um medicamento moderado, uma dose menor, até chegar a doses maiores, até chegar à morfina, em doses maiores. Porém, chega um momento em que a medicação não é mais eficaz contra as dores. Assim, meus amados irmãos, não deixem ser enganados por Satanás. Assim ocorre em relação ao dinheiro, em relação ao poder, em relação à fama, em relação aos afagos, em relação aos aplausos. No máximo, tudo isso vai funcionar como um anestésico até certo momento da vida, mas chega um momento em que o dinheiro para nada mais serve, tanto aqui nesta vida, como também na vida futura. No entanto, meus amados irmãos, não é pecado ser rico e também não é pecado desejar ser rico. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, onde ele explica que o apego ao dinheiro, não o dinheiro em si mesmo, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E ele diz que nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E sabe o que aconteceu com eles? Eles se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A tradução NVI diz que algumas pessoas se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos na busca e na cobiça e na vontade de ter e ter mais, e ter mais, e ter muito mais. Porém, irmãos, quando nós produzimos riquezas de conformidade com as instruções do Senhor, a riqueza, ela é uma dádiva de Deus. E nós somos abençoados, e nós somos uma bênção para outras pessoas. Quando Deus deu instruções para Abrão a respeito de atitudes que ele deveria tomar, está escrito em Gênesis capítulo 12 e versículo 2. Eu vou ler na tradução da Bíblia Viva, que Deus disse a Abrão: faça isso, ou seja, siga as instruções que eu lhe dei, e eu farei de você
o pai de uma grande nação. Abençoarei você e farei que o seu nome fique famoso, e você será uma bênção para outros. Esta é uma promessa para Abraão e os seus descendentes. E, meus queridos irmãos, é uma promessa também para nós. Porque quando pessoas de qualquer raça, de qualquer origem, quando pessoas entram em relacionamento de aliança com Cristo, de pacto com Cristo, não é uma aliança de ouvir falar, não é uma aliança de tomar um sorvete com Jesus e ponto final. Estamos falando de aliança permanente. Estamos falando de andar juntos persistentemente. Essas pessoas também se tornam automaticamente descendentes de Abraão e herdeiros, segundo as promessas que Deus fez aos patriarcas, a começar por Abraão. Como Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, versículo 28, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, meus amados irmãos, quando nós produzimos riquezas de conformidade com as instruções do Senhor, além das riquezas nos perseguirem e nos alcançarem e virem a nós como a dádiva de Deus, nós efetivamente, verdadeiramente, indiscutivelmente somos abençoados. E nós nos tornamos uma bênção para outras pessoas. Nós nos tornamos uma fonte das riquezas de Deus, do favor de Deus. E quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca essa pessoa no seu caminho. Oh, aleluia. Eu gostaria de encerrar esse tópico dizendo que realmente, para o crente salvo e remido pelo sangue de Jesus, tanto faz ele ser rico ou pobre, porque sendo um salvo e remido pelo sangue de Jesus, ele é uma pessoa independente perante bens materiais, perante dinheiro, perante fama, perante poder. Glória a Deus. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, a verdadeira vida, tendo muito ou pouco, ela só vale mesmo se ela for vivida para os outros. Se nós formos uma bênção para compartilhar com os outros os dons que temos recebido de Deus, os bens que temos recebido de Deus. Em Lucas capítulo 12, há uma lição muito importante para que nós voltemos a nossa atenção para ela. Jesus mesmo falou de um homem rico. Ele não estava contente porque os seus depósitos estavam cheios de bens. E ele derrubou e construiu depósitos maiores para acumular ainda mais coisas. E exatamente no clímax em que o homem estava pronto para descansar e levar uma vida boa,
Deus disse a ele que ele estava para morrer. E tudo o que ele havia armazenado durante a sua vida ficaria para outras pessoas. Daí a conclusão de Jesus em Lucas capítulo 12 e versículo 21. Assim é com o homem que acumula para si tesouro, mas não é rico para com Deus. Porque, amados, do que adianta a pessoa ter coisas, ter bens, fazer investimentos, depositar dinheiro em bancos, possuir cartões de crédito, acumular riquezas, fazer sucesso nos negócios e ele não ser uma bênção para os outros? É melhor não ter um cartão de crédito e ser uma bênção para os outros. É melhor não ter um centavo e depender para jantar hoje à noite do cuidado de Deus e ser uma bênção para os outros. Ricos em saúde, ricos em dinheiro, ricos em posições sociais, mas vazios de coração, sem fé, insensíveis. A verdadeira riqueza é ser rico para Deus. Tem alguém católico aqui? Não tem ninguém católico? Deixa eu pôr meu óculos. Tem ninguém católico? Ué, então vamos encerrar esse culto. Vamos para casa. Quantos salvos nós temos aqui? Tem alguém que não é salvo? Levante a mão, salvos. Você é salvo? Levante a mão. Nós precisamos trazer os não salvos. Nós precisamos trazer os perdidos. A nossa tarefa nesta casa é ganhar os perdidos. Para que você quer saúde? Para que você quer dinheiro? Para que você quer carro? Para que trocar de carro? Um carro maior, ou um carro melhor, só para o seu passeio, para o seu deleite. E os perdidos? Você leva os perdidos no hospital com o seu carro? Você deixa alguém que está passando mal vomitar e fazer cocô no seu carro? Tudo isso é pesado na balança de Deus, para Deus responder às nossas orações. A verdadeira riqueza é ser rico para com Deus. Isso está escrito na Bíblia. Eu perguntei se tínhamos católicos, porque se tivéssemos católicos, nós podíamos dar um aplauso para Maria, que viveu uma vida humilde, uma vida sofrida, mas foi uma mulher completamente rica para Deus. Ela não podia fazer uma reserva em uma pensão de terceira categoria, uma pensão pulguenta, pensão das pulgas. Mas ela foi uma mulher completamente rica para Deus. Em terceiro lugar, irmãos, a prosperidade deve ser a consequência ou o resultado de um estilo de vida, de compromissos, de atitudes e de ações que estejam em consonância com as instruções recebidas do Espírito Santo. E aqui nós voltamos para o núcleo
do nosso primeiro texto. 3 João, capítulo 1, o único, e versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A palavra ir bem nesse texto, quando o apóstolo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Ir bem significa ser levado por uma estrada para prosperar, ou caminhar em uma estrada para ter sucesso. E o sucesso que vem de Deus não é um sucesso momentâneo, como os 15 minutos de fama de alguém. Mas Deus leva os seus filhos a manter o êxito em um crescente, porque a prosperidade que vem pelas instruções de Deus não é um fenômeno acidental, casual, aleatório ou infrequente. A prosperidade que vem em decorrência de seguir as instruções de Deus não é um estado passageiro, mas um estado de sucesso permanente, prolongado, ininterrupto. É um estado de bem-estar progressivo, constante e irresistível. Ninguém pode impedir que um servo ou uma serva de Deus, que está linkado, que está antenado, que está ouvindo as instruções, que está ouvindo o que o Espírito diz à igreja, ninguém pode impedir que o seu bem-estar seja progressivo, porque ele vai de degrau em degrau, mas vai de glória em glória, até chegar a um estado de perfeição. Então a oração do apóstolo João por esse seu amigo e presbítero Gaio é para que a prosperidade temporal e a saúde física desse seu amigo coincidisse com a sua posição espiritual, com seu equilíbrio emocional e também com a sua generosidade. E Paulo conhecia ele o bastante. Paulo conhecia o comportamento desse seu amigo, e isso lhe dava autoridade para dizer: a sua alma vai bem. Então o apóstolo orava para que a prosperidade exterior desse seu amigo Gaio correspondesse à posição de sua alma, porque Paulo diz que ele, além de ser uma pessoa fiel à verdade do Evangelho, ele recebera alguns irmãos que foram visitar aquela igreja, e ele os recebeu com alegria, com hospitalidade. Ele recebeu aqueles irmãos com atenção, com distinção e com carinho. Quem eram aqueles irmãos? Aqueles irmãos eram ministros que estavam servindo a Deus, e eles foram enviados por Paulo para visitar aquela igreja, para apoiar aquela igreja. Hoje diríamos que eles eram pregadores itinerantes que transmitiam a doutrina dos apóstolos. Não pregadores itinerantes que ficam pulando e dizendo frases de efeito. Eles eram pregadores itinerantes que transmitiam a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Aleluia. Glória seja ao nome do Senhor Jesus. E Gaio recebeu aqueles irmãos da forma como está escrita nas cartas de recomendação que a nossa igreja dá a cada irmão que vai para uma cidade: recebam
como usam fazer os santos. Oh, aleluia! Porque os santos têm uma forma diferente, têm uma forma peculiar de receber os outros santos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E esse gesto de Gaio, ao receber esses irmãos, indicava, irmãos, revelava um dos aspectos de que a sua alma era próspera e saudável. Porque uma das formas como as pessoas serão julgadas é como elas trataram os seus semelhantes. No dia do trono branco, em que os segredos dos homens e das mulheres serão julgados, vão passar em uma tela como esta, para que todos os habitantes da terra vejam. As pessoas não serão julgadas apenas porque se embriagaram, roubaram, mentiram, adulteraram, falaram falso testemunho. As pessoas também serão julgadas nesse item da hospitalidade, da forma como trataram os seus semelhantes, se passaram ao largo como o sacerdote, o levita, enfim. A postura de Gaio revelou, o apóstolo Paulo fez questão de notar que a sua alma era próspera e saudável. Então ele diz, da mesma forma que a sua alma é próspera e saudável, nessa mesma proporção, você irá bem em todas as coisas, porque eu estou pedindo a Deus. E você também terá saúde. Para que saúde? Então, irmãos, a prosperidade nos mais variados aspectos de nossas vidas deve ser o resultado de um estilo de vida de compromissos e de atitudes e de ações que estejam em consonância com as instruções recebidas do Espírito Santo. Dito isto de forma preliminar, nós podemos entrar na aplicação desta mensagem, que tem como título, Recebendo Instruções para Prosperar em 2020. O primeiro ponto, vamos recordar, é que Deus trabalha com séculos, com temporadas, com anos, com dias e com datas. Isso nós já entendemos. Que Deus tem planos para séculos, planos para temporadas como uma década, planos para anos, planos para dias e datas determinados. E que no plano de Deus as coisas acontecem, e não acontecem nem antes e nem depois. E também nós meditamos domingo passado que cada um de nós fazemos parte dos planos de Deus no tempo e no espaço, porque para isso nós fomos escolhidos desde o ventre de nossas mães. Salmo 139, versículo 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Isso significa duas coisas. A primeira, você nasceu no tempo certo, no lugar certo e na família certa. Quando eu estava meditando nesta palavra, que é uma palavra que desde o mês de agosto de 2019, eu venho pensando, orando, pesquisando sobre esta palavra para entregar aos irmãos. Deus deixou muito claro no meu espírito que há pessoas que se acham fora
do tempo, fora do lugar, fora da família. Queriam ter nascido em outro lugar, em outro país, em outra família. Mas nesta noite, uma vez mais, a palavra de Deus vem como um martelo para esmiuçar esta fortaleza que Satanás construiu na sua mente. Você nasceu no tempo, no lugar e na família por um ato da soberana presciência, escolha, determinação e soberania do Deus Altíssimo. A outra coisa é que Deus escreveu a sua vida, a sua biografia, os seus momentos por antecipação, quando nenhum deles ainda havia. Então, irmãos, em segundo lugar, vamos recordar que no início de um novo século, porque Deus trabalha com séculos, de uma nova temporada, porque Deus trabalha com décadas, ou de um novo ano, ou para um tempo determinado, Deus desencadeia três coisas: expectativas, instruções e oportunidades que estão relacionadas com o plano de Deus para as nossas vidas. Primeiro, expectativas que são geradas pelo Espírito Santo em nosso espírito, por meio de profecias, de sonhos e de visões, como nós ouvimos hoje lá na reunião de obreiros. E meus amados irmãos, quando nós recebemos uma palavra espiritual, um sonho espiritual, podemos até não compreender como tudo vai acontecer, ou o que vai acontecer, mas Deus nos dá esta palavra, este sonho, esta visão, para que nós comecemos a esperar algo sobrenatural. Além da nossa família, da nossa carreira cristã, do nosso ministério, mas comecemos a esperar algo sobrenatural em nossa família, em nossa saúde, em nossos negócios, em nossa carreira profissional, em nossos trabalhos e onde quer que nós estivermos ou pisarmos a planta ou as plantas de nossos pés. Expectativas que não são geradas pelos desejos da carne, ou pela vontade de ter posições, de ter destaque, ou de ter bens materiais, mas expectativas que são geradas pelo Espírito Santo no nosso espírito, e elas se destinam a glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e a edificar outras vidas em o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, no início de cada um desses tempos, Deus desencadeia oportunidades que são criadas por Deus para tempos determinados, como séculos, temporadas, anos, porque Deus trabalha com séculos, com temporadas, com anos e com datas. E essas oportunidades são reveladas para todos aqueles que estiverem aptos para assumi-las para a glória de Deus. Oportunidades que vão ao encontro, oportunidades que se casam com aquelas expectativas que foram geradas pelo Espírito Santo em nosso espírito, por meio de profecias, de sonhos e de visões. Então, no tempo certo, Deus cria, ou Deus revela essas oportunidades que vão ao encontro das expectativas que foram geradas pelo Espírito Santo, que estão latentes e que estão potenciais em nosso espírito. E para que essas oportunidades sejam detectadas e sejam aproveitadas, em terceiro lugar, Deus dá instruções necessárias, completas, suficientes, para que nós estejamos preparados para identificar as oportunidades e estejamos capacitados para realizar as coisas que Ele projetou para esse tempo.
Então, Deus dá expectativas, Deus cria oportunidades e Deus dá instruções completas. Deus dá instruções completas, em terceiro lugar, para que os seus filhos sejam capacitados de forma sobrenatural. E essas instruções são desdobradas pelo menos em 3 posições. Primeiro, Deus dá instruções para que os seus filhos possam estar antenados com o que Ele está fazendo e com o que Ele vai fazer, e quando Ele quer fazer, e onde Ele quer fazer, e como Ele quer que isso seja feito. Segundo, Deus dá instruções para que os seus filhos possam detectar as oportunidades que foram criadas por Ele. Isso exige uma visão completa e perfeita, não apenas para ver as oportunidades, mas também para compreendê-las em todos os seus detalhes, no tempo e no espaço. Terceiro, Deus dá instruções para que os seus filhos tenham capacidade espiritual para no tempo certo, para no lugar certo, entrar pelas portas que foram abertas pelo Senhor e não serem confundidos com os enganos e com os tropeços colocados pelo inimigo para desviar o foco do homem justo e da mulher justa e fiel. Em quarto lugar, Deus dá instruções para que os seus filhos possam ter aptidão e possam ter competência para realizar o que deve ser realizado, de forma que o nome do Senhor seja glorificado e vidas e mais vidas e mais vidas sejam edificadas. E como é que Deus dá essas instruções? Como é que nós seremos treinados, preparados e capacitados para enfrentar a concorrência, para enfrentar essas batalhas? É aqui que entra o que o Espírito Santo nos deu para este ano de 2020. 12 em 2020. 12 minutos, 12 refeições, 12 frutos, 12 colheitas e a cura das nações. Vejamos primeiramente 12 minutos. A proposta, amados, que temos recebido da parte do Senhor e que já compartilhamos com os irmãos, é que cada um de nós passe 12 minutos por dia em oração. Para quê? Para criar um ambiente e para criar uma atmosfera, um clima, um momento especial entre você e Deus. Porque a sua oração, ela vai produzir os seus efeitos. E quais são esses efeitos? A Bíblia responde em Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Uma outra tradução diz: a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. E quais são esses efeitos? Primeiro, mediante a sua oração, o Espírito vai abrir os seus olhos, para que você tenha uma visão espiritual. Se nós fizermos uma analogia com a visão física, diríamos uma visão 20 por 20. Uma visão completa e perfeita, para que você veja as oportunidades criadas por Deus. Como falamos domingo passado, você vai ter uma espécie de informação privilegiada, porque você vai ver o que os outros ainda não estão vendo, ou quem sabe, nunca vão ver. E com essa visão privilegiada, você vai se tornar um homem além do seu tempo. Você vai se tornar uma mulher além do seu tempo. Porque você vai ver antecipadamente o que outras pessoas demorarão muito tempo para ver ou nunca verão. Um segundo efeito: a sua oração
vai ativar o seu potencial, para que o seu potencial atinja um segundo nível e você ultrapasse o viver natural e adentre ao viver de forma sobrenatural. E você vai deixar de ser uma pessoa normal e vai começar a pensar de forma sobrenatural, a escrever de forma sobrenatural, a agir de forma sobrenatural, a louvar de forma sobrenatural, a orar de forma sobrenatural, a crer de forma sobrenatural e adorar de forma sobrenatural. Eu estava pensando, quando eu fui para dirigir a minha primeira igreja lá em Pedreira, um pastor, muito meu amigo, um homem de Deus, ele falou, isso daí é porque ele está começando. falou para mim, isso daí é porque você está começando. Deixa o tempo passar. Porque eu sempre gostei de pregar com a fé dos homens do passado. Não é a minha fé, é a fé de Deus. Dos patriarcas. Porque Deus não mudou, Ele diz, eu sou o mesmo, eu não mudo. Ele ainda abre o mar. Ele pode mudar uma montanha, transportando-a de São Paulo para o Paraná. Haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Uma mulher de 90 anos, de 100 anos, não pode engravidar e dar à luz hoje. Ele não mudou. Então, a sua oração vai ativar o seu potencial para que você se torne uma mulher sobrenatural, que pensa, que ora, que faz, que louva, que age de forma sobrenatural. Aleluia. Porque a sua oração é um diálogo com Deus. Aleluia. E quando você começa a falar com Ele, e Ele falar com você, Deus vai lhe dar revelações poderosas, e você vai começar a fazer coisas que você nunca fez, e coisas que você nunca pensou que faria. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz, é uma experiência de um homem com Deus. E disse-me, filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Vamos para o capítulo 3, versículo 12. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas de seres viventes que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Quando você começar a ter um diálogo diário com Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Prepare-se para ter experiências sobrenaturais. Prepare-se para ter experiências que você não vai poder contar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pastor, para a sua igreja, que são experiências profundas, que Paulo disse, eu não posso contar para ninguém o que eu vi. Oh, aleluia, aleluia, bendito seja o Senhor, aleluia, aleluia. Esse diálogo diário com Deus, irmãos,
algo que nós podemos chamar de encontro marcado, porque Deus já nos convidou e Deus está nos convidando para um encontro marcado com Ele por 12 minutos a cada dia. Amigos conversam um com o outro, porque falamos que a sua amizade vai ativar o seu potencial e você vai ultrapassar o natural e adentrar o sobrenatural e conversar com Deus num âmbito de uma conversa sobrenatural. Amigos conversam um com o outro para o fortalecimento de sua amizade. Da mesma forma, Deus nos convida a conversar com Ele. Deus está abrindo um caminho para a ampliação da nossa amizade com Ele. Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 12: vocês me chamarão e virão a mim em oração, eu vou escutá-los. Tiago capítulo 4, versículo 8, diz que ao falar com Deus, você se achegará a Ele mais perto, mais perto, mais perto, e Ele se achegará a vós. Quanto mais oramos, irmãos, mais forte se torna a nossa amizade com Deus. E nós lemos que a amizade de um justo pode muito em seus efeitos. E eu fiquei pensando nisso, a oração de um justo. Mas Paulo escreveu em Romanos capítulo 3 e versículo 22, que nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Palavra de Deus. Queridos irmãos, essa verdade da palavra de Deus nos dá a entender que as condições necessárias, suficientes, para que nós possamos ir diariamente a este encontro marcado por Deus, nos foram dadas mediante a fé em Jesus Cristo. E isso foi dada, essa condição foi dada a todos os que creem sem nenhuma distinção. Eu gostaria de falar em 2 exemplos bíblicos. O primeiro, em Tiago capítulo 5, versículo 17, que diz a respeito de Elias, que ele era humano como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. O segundo exemplo é a oração do rei Ezequias. O rei Ezequias adoeceu e o seu estado de saúde foi ficando pior. E um dia ele recebeu através do profeta Isaías a notícia de que ele morreria. Ele deveria então colocar os seus negócios em ordem, porque ele ia falecer. A Bíblia diz no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículos 2 e 3, que ele orou ao Senhor e chorou, e ele apelou para a misericórdia divina. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 5, diz que Deus ouviu a oração desse justo, e Deus disse a Isaías, que Isaías voltasse para encontrar com Ezequias. Volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Evidentemente, irmãos, todos nós temos as nossas orações diárias, orações de rotina, mas aqui
é um convite para um encontro marcado com Deus. 12 minutos todos os dias. Aqui nós não estamos incluindo aquela oração, quando nós nos levantamos e oramos: Senhor, gratidão pela noite, e agora guarda, cuida, me livra dos homens malignos, me livra, Senhor, das tentações, etc, etc. Depois pegamos o café, graças por este café. Depois do almoço, graças por este almoço. Oh, não deixa faltar na minha mesa, dá abundância, janta, dorme novamente e ora. Aqui não. Aqui uma oração de 12 minutos. Um encontro marcado com Deus. Não é uma oração para pedir comida, para pedir proteção. É um encontro marcado com Deus, para falar de coisas mais essenciais, de coisas mais íntimas, de coisas que ultrapassam. E, meus amados irmãos, podemos ficar tranquilos que Deus não vai ficar triste por ser apenas 12 minutos. Eu fiz as contas. Deus nos dá um dia de 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Então Deus nos dá por dia 1.440 minutos. E Ele nos pediu, nesta oportunidade, apenas 12 minutos. Houve uma outra oportunidade que Jesus pediu 1 hora. Mas nesta oportunidade, o Senhor nos pediu apenas 20 minutos. Ou melhor, 12 minutos, que matematicamente correspondem a menos de 1% de 1.440 minutos. Porque 1% de 1.440 minutos daria 14 minutos e 24 segundos. Deus está nos pedindo apenas 12 horas, 12 minutos. Eu descobri agora que eu não orava. E descobri também que é difícil orar 12 minutos. Talvez para os senhores e as senhoras que são homens de oração e mulheres de oração seja muito simples. Puxa vida, temos um pastor que não ora. Ontem mesmo foi difícil. Eu fiquei até tarde preparando esta mensagem. Mas esses 12 minutos não são 12 minutos para os pastores pedirem mensagens. A oração para pedir mensagem está fora desses 12 minutos. Esses 12 minutos são para uma comunhão íntima, uma ligação direta com Deus. E com sono, caindo de sono, eu acho que desses 12 minutos, eu dormi uns 2 ou 3. Não sei como acontece com vocês, quando estão exaustos. Eu estava igual os discípulos, que não puderam velar 1 hora. Quando eu chegar lá, vou conversar com eles. Olha, vocês são campeões, porque uma vez não consegui velar 12 minutos. Em segundo lugar, irmãos, 12 refeições. Nós estamos falando em como receber as instruções de Deus. Como receber as instruções de Deus, que vão nos habilitar, que vão nos dar capacidade para ver, para enxergar o que outros não veem. Para ser um homem e uma mulher além do seu tempo. Para se habilitar a ocupar as oportunidades que Deus criou para aquele tempo. Em segundo, 12 refeições. A meta é um jejum de 12 refeições durante o ano de 2020. Uma refeição a cada mês. Não se trata, meus amados, do jejum intermitente, tão recomendado por médicos, por nutricionistas, por nutrólogos.
Aqui não é o jejum recomendado por profissionais. Aqui é o jejum recomendado por Jesus em Lucas, capítulo 5 e versículo 35, quando Jesus disse: dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Então, irmãos, enquanto aguardamos o retorno do esposo, o convite é que mês a mês, um período de um dia de cada mês, apenas uma refeição, seja dedicado para a consagração ao Senhor em jejum, por pelo menos uma refeição. E esse jejum será muito importante para a construção ou para o fortalecimento de um relacionamento mais íntimo com Deus, de um relacionamento mais perto de Deus. Ah, Deus não fala comigo. Ah, não fala? Você esteve com Ele? Em oração e em jejum? Quantas vezes no ano de 2019? Em terceiro lugar, 12 frutos. Porque a partir dessa conexão diária com Deus, dessa ligação mais íntima com Deus, por meio da oração de 12 minutos diário, e do jejum de pelo menos uma refeição em um dia de cada mês, você já vai começar a ver o resultado da sua dedicação ao Senhor, que é a produção de 12 frutos, um fruto a cada mês. Eu tenho convicção que muitos irmãos que acreditaram nessa pregação, feita na passagem de ano de 2019 para 2020, já estão conferindo o primeiro fruto, se alegrando do primeiro fruto que foi produzido no mês de janeiro de 2020. Em quarto lugar, 12 colheitas. Colheitas de quê? Colheitas de frutos e colheitas de folhas. Os frutos são para alimentar os famintos, porque os frutos serão dados em abundância, a ponto de poderem ser acumulados. E a acumulação de frutos gera riquezas, e as folhas são utilizadas para a cura das nações. Porque quando o crente está devidamente plantado na casa de Deus, quando ele tem raízes na casa de Deus, quando ele não é uma árvore superficial na casa de Deus. Eu trabalhei na roça e a gente arrancava, naquela época a gente podia arrancar árvores, hoje não pode mais. Mas naquela época a gente podia arrancar árvores. Olha, irmãos, não era fácil arrancar as raízes de uma árvore. Das árvores pequenininhas, a gente arrancava as raízes. Agora, para arrancar um pé de mandioca, era coisa mais simples. A gente ficava chacoalhando ele, e ele não aguentava nenhum chacoalhão. Ele ficava triste com, ele ficava deprimido com, ele ficava zangado com. De repente você puxava ele, sem fazer maior força. Quantos já arrancaram um pé de mandioca com as próprias mãos? Não é assim? Não é assim? Você não precisa pôr muita força. Você fica lá balançando ele. E ele vai ficando nervoso. E ele vai ficando bravo. E ele diz: eu não volto mais para tocar nessa orquestra. Ele diz: eu não vou mais nessa igreja. Não dou mais meu dízimo nessa igreja. e essa árvore, porque ele é uma árvore, ela é arrancada com raiz e tudo. Porém, o crente que está plantado na casa de Deus, ele é como a árvore que está plantada junto a ribeiros de águas, e de mês em mês
ele produz o seu fruto, as suas folhas não murcham e as suas folhas não caem. E Jesus disse que o Pai é o agricultor, e ele começa a trabalhar para que esse crente seja mais produtivo, para que ele produza muito fruto, e até as suas folhas servam de remédio para curar os enfermos. Porque o pronunciamento de um crente, as palavras de um servo de Deus, de uma serva de Deus, são palavras que edificam, são palavras que curam. As palavras de um servo de Deus é medicina para fortalecer os fracos e para levantar os cansados e para curar os doentes e para curar tudo o que estiver no seu entorno. E como disse aos irmãos, domingo passado, por onde os pés desse crente pisar, ou a sua sombra se projetar, haverá bênção e haverá cura. E nós já estamos falando do resultado, que é, em quinto lugar, a cura das nações. Porque o Senhor Jesus vai curar muitas pessoas e vai salvar toda a sua família. E tudo que estiver no seu redor será santificado e será abençoado e será curado. E essa cura abrange curas mentais, curas espirituais, curas emocionais, curas físicas, cura da alma, cura de relacionamentos, curas familiares, curas profissionais, curas empresariais, curas financeiras. Oh Deus, o Espírito Santo está me revelando aqui, irmãos. A pessoa é um bom profissional, ela é uma pessoa esmerada naquilo que faz, só está faltando isso: 12 minutos e 12 refeições. Nós não estamos falando de salvação. Salvação é presente. Nós estamos falando agora de investimento. Nós estamos falando agora de recompensa. Nós estamos falando de resultado por. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, versículos 2 e 3. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de fruto por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seu servo os adorarão. Aleluia. Vamos levantar o trono de Deus e o trono do Cordeiro na nossa casa, na nossa empresa, na nossa orquestra, na nossa igreja, e onde nós estivermos, vamos levantar o trono de Deus e do Cordeiro, e ali não haverá maldição alguma. Aleluia, aleluia. Salvação de toda a sua família, porque você levantou na sua casa o trono de Deus e do Cordeiro. Então a palavra de Deus está dizendo: não haverá mais maldição sobre coisa alguma. Sobre coisa alguma. Ali será tudo abençoado, coisas abençoadas, objetos abençoados, animais abençoados, filhos abençoados, carro abençoado, panela abençoada, guarda-roupa abençoado. A bênção dominará a sua casa, porque você levantou um trono, um altar ali na sua casa. Aleluia. Os irmãos não se esqueceram de que este é o ano que Deus vai devolver tudo em dobro, todo o tempo que você perdeu. Porque às vezes nós ficamos no emprego que nós não deveríamos ter ficado muito tempo, e perdemos o tempo ali naquele emprego. E nesta noite Deus está falando que esse tempo roubado em um emprego que você não deveria ter ficado, será um tempo devolvido em dobro por Deus. O tempo gasto em um negócio que você não deveria ter feito, em um relacionamento que você não deveria ter entrado,
esse tempo será devolvido por Deus. O tempo gasto em uma igreja que você não deveria ter ficado, o Espírito Santo já nos disse e novamente nos diz nesta noite que este tempo será devolvido em dobro por Deus. Devolvido como? Em pouco tempo você realizará coisas que você demoraria anos para realizar. E o que é preciso para isso? É só seguir as instruções que lhes são reveladas pelo Espírito Santo. É só ouvir o que o Espírito diz à igreja e sair daqui e aplicar aquilo que o Espírito disse à igreja, aplicar a palavra revelada. Amém, irmãos? Dupla recompensa, dupla restituição, dupla honra, duplas oportunidades, dupla recompensa, duplo potencial, dupla honra, dupla restituição, dupla fé. Onde você precisa dessa restituição? Em sua vida espiritual? Ao invés de andar para frente, você andou para trás nos últimos 8 meses. Na sua vida espiritual você está dando marcha ré, ou quem sabe nos últimos 2 anos, ou 3 anos, ou 8 anos. Este é o tempo da restituição. Porque há pessoas que cantavam, pessoas que pregavam, pessoas que tocavam, pessoas que oravam, pessoas que jejuavam, mas agora não fazem mais. Não, eu não estou desviado, claro que não está. Eu não estou em pecado, claro que não está. Eu sou salvo, claro que é. Mas está vivendo uma vida de frieza espiritual. Não tem mais fé nas suas próprias orações. Não tem mais desejo de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja. Apenas cumpre um ritual por causa da salvação, por medo do lago de fogo e enxofre que arde sem parar, onde serão lançados os ímpios e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Então, com medo do lago de fogo. Mas é preciso voltar ao primeiro amor. Onde você precisa de restituição? Em sua família, em sua saúde, em seu trabalho, nas finanças, em sua carreira profissional, em seus negócios, em seus estudos, em sua igreja. Onde você precisa de restituição? Não importa o que tenha acontecido e nem quanto tempo você tenha perdido. Não importa que sejam anos ou sejam décadas. O poder de Deus está aqui. Ao cheiro das águas. A árvore morta, com as raízes apodrecidas, ela reverdecerá. E ela crescerá rápida e automaticamente. E ela começará a dar as suas folhas e a ter os seus frutos. Aleluia. O poder de Deus é suficiente para restituir o tempo perdido. E não há nada que possa resistir. E não há nada que possa impedir. Há uma oração na Bíblia, irmãos, que eu considero uma oração que também pode ser uma oração modelo para nós. É uma das orações mais ousadas, que é a oração de Jabes, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4 e versículo 10. Nós vamos ficar de pé e nós vamos todos juntos ler esta oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Mesmo que você nunca tenha tido ousadia para orar a oração de Jabes, nesta noite, nós não vamos ler esta oração. Nós vamos orar esta oração dizendo: ó Deus. Por favor, repitam.
não, ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Livra-me, livra-me, livra-me de qualquer coisa que possa causar dor. Ó Deus, dá-me muitas terras e livra-me de qualquer coisa que possa causar dor. Fica comigo, Senhor. 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 E sabe o que aconteceu? E Deus atendeu a sua oração. Diga para a pessoa que está perto de você: o Deus que atendeu a oração de Jabes, atende a sua oração, Josué. O Deus que atendeu a oração de Jabes, atende a sua oração, jovem. Atende a sua oração, Rogério. Atende a sua oração, jovem, para você. O Deus que atendeu a oração de Jabes, atende a sua oração. O Deus que atendeu a oração de Jabes, atende a sua oração, irmã. A sua oração, irmã Neia. O Deus que atendeu a oração de Jabes, atende a sua oração. O Deus que atendeu, diga para pelo menos umas 5 pessoas. Oh, vamos fortalecer a fé dos nossos irmãos. O Deus que atendeu a oração de Jabes, atende a sua oração, irmã. Aleluia, irmã Suzy. O Deus que atendeu a oração de Jabes, atende a sua oração. Oh, fica comigo, dá-me muitas terras, dá-me, Senhor, fica comigo. Não permita, Senhor, que alguma coisa que possa causar dor venha me abater, venha me atingir. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se precisar orar por alguém, ore por alguém. Se você precisa de oração, peça para o seu irmão, para a sua irmã. Oh, aleluia, ele vai orar por você, ele vai orar com você. Oh, o Deus que atendeu a oração de Jabes é o Deus que atende a sua oração. Oh, aleluia, peça ao Senhor, fica comigo. Ó Senhor, vamos agora sair da igreja e ir para casa. Amanhã você vai falar: Senhor, vai comigo para o meu emprego, para a minha empresa. Vai comigo nesta viagem. Oh, aleluia, Ele vai com você. Ele foi com Jacó. Oh, aleluia, Ele foi com Jabes. Ele foi com Gideão, Ele foi com Paulo, Ele foi com Silas. Oh, aleluia, Ele foi com meu pai, Ele foi com minha mãe. Oh, aleluia, Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que não deixa, Ele é o Deus que não nos deixa. Oh, aleluia, Ele vai até as últimas consequências, Ele vai até o fim. Oh, aleluia, ore por alguém. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, as coisas começaram a lhe ser restituídas. Oh, aleluia, vamos praticar a oração da recompensa, a oração da restituição, a oração da fé, a oração do justo. Oh, aleluia, procure alguém e ore por alguém, por favor. Ore por alguém. Eu não estou brincando, eu estou pregando por revelação de Deus. Eu estou pregando por revelação de Deus. Oh, aleluia, Deus lhe está lhe dando um mapa, Deus está lhe dando um caminho. Como prosperar em 2020, como prosperar nesta década dos anos 2020. Ore a oração da restituição, a oração da fé, a oração do justo, a oração que pude muito em seus efeitos. Oh, aleluia, Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã, pelas pessoas que estão conosco pela internet. Eu oro por cada um deles, por cada família representada nesta igreja, por cada família representada conosco pela internet. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor
o teu perdão, o teu poder, a tua virtude, aleluia, a tua glória se manifeste na vida dessa família. Oh, aleluia. Muda, Senhor, o caminho por onde esta família está caminhando. Repreende, Senhor, a incredulidade, esse espírito de incredulidade que tem, Senhor, perturbado esta família. Oh, aleluia, para que a tua palavra encontre guarida, encontre amparo no meio desta família, e uma bandeira seja levantada, um estandarte. Ó Senhor, que um estandarte possa, Senhor, ser levantado bem alto nesta família, identificando-a como uma família abençoada, uma família protegida, uma família iluminada, uma família guardada, uma família próspera, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.